Isaías, capítulo 22. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o vale de Visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nesta cidade festiva? Há cadáveres por toda parte, não morreram pela espada, nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixem-me chorar em paz, não tentem me consolar. Deixe-me chorar por meu povo, enquanto eu vejo sua destruição. Que dia de grande aflição! Que dia de confusão e terror enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão! Os muros de Jerusalém foram derrubados. Lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar as suas armas. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebnas, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é e o que está fazendo aqui, construindo uma bela sepultura para si e um monumento do alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar, e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o Senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Iliquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava e lhe darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Isaías, capítulo 23. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navio de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom.
Seus negociantes atravessavam o mar e navegavam em águas profundas. Traziam-lhe os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada, cidade de Sidom, pois Tiro, a fortaleza do mar, diz: Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis, lamentem, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo o que resta de sua cidade antes tão alegre? Como foi longa sua história? Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes? Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro, a grande fundadora de reinos? Seus comerciantes eram todos príncipes, seus negociantes eram os nobres da terra. O Senhor dos Exércitos fez isso para acabar com seu orgulho, para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis, percorram a terra como faz o Nilo, pois Tiro está em defesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse: Você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidom, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia. Seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto. Construíram rampas de ataque junto aos seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante 70 anos, o tempo de vida de um rei, Tiro ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoie suas canções, para que voltem a lembrar-se de você. Depois de 70 anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os novos servos do Senhor. Isaías, capítulo 24. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram, os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada. O Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo fogo, e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca, e as videiras murcham. Os que festejam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou, e já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza, a celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas, seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra, sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria.
Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece. Há traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos no laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou. Está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e, por fim, castigados. Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião. Reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Isaías, capítulo 25. Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transformas cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como calor implacável no deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras, como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável. Assim, os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia, o povo dirá: Este é nosso Deus. Confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em que confiamos. Alegremo-nos em seu livramento. Pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada. Será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra, até o pó. Curta, comente e compartilhe.